Porque a parada é a seguinte: o Brasil não é mais o país do futebol. É um vídeo do Trave a Trave, que tem a Espanha, o Lamine Yamal aqui na capa. Vamos ver, será que a gente não é mais o país do fute? Sem dúvida, todo mundo que nasceu no Brasil está acostumado a ouvir a seguinte frase: o Brasil é o país do futebol. Seja pelas 5 Copas do Mundo que já vencemos, pela paixão dos torcedores brasileiros que por vezes beira o fanatismo, por uma questão cultural já muito antiga, uma questão meramente comercial talvez, ou mesmo por preferência, parece que não faltam motivos para que essa afirmação quase sempre esteja na boca do brasileiro. E tem até música, né? Do moro num país tropical, abençoado por Deus. E faça realmente muito sentido. Mas acontece que de uns anos pra cá, com as frustrações da nossa seleção e as naturais modificações no futebol como um todo, essas mudanças vêm mostrando um novo expoente deste esporte, que por vezes pode ter se tornado o novo país do futebol. E estou falando da Espanha, porque no momento atual parece ter voltado a ser aquele colosso que vimos entre 2008 e 2013, e não somente na seleção principal, né, na seleção de futebol masculino, mas vocês acham, gente, a Espanha, colosso já? Já virou eles o país do fute? em tudo que engloba o futebol mundial. E bom, no vídeo de hoje você vai ver o porquê talvez a Espanha possa ser a seleção mais preparada para assumir o posto de país do futebol. E vai entender todos os fatores de trave a trave que apontam para isso. Sim, eu sei que nesse momento você deve estar pensando que isso é uma loucura e nossa, Trave, como o chat tá aqui nunca. Como assim o Brasil não é mais o país do futebol? Ainda somos pentacampeões. Calma aí, né, cara? E nesse caso eu também te peço calma, meu caro. Fica até o final pra entender porque não é nenhum absurdo essa ideia, não. O que de fato seria loucura é a Tem gente falando, pô, não, agora é a Argentina. Mas, mano, não é assim, né? Não é cada vez é o país campeão da Copa do Mundo, né? Assim que a banda toca. Assim como qualquer outra coisa no mundo, o futebol também tem passado por mudanças e renovações constantes com o passar do tempo. Mudanças essas, às quais às vezes nos adaptamos bem, mas em outras nem tanto assim. Seja pelo saudosismo ou por outras questões diversas e pessoais. Mas se há um país em que tais mudanças estão acontecendo de uma forma até surpreendente em todas as esferas, esse é a Espanha. E claro, antes de seguir com o vídeo, eu preciso te falar que isso não é uma diminuição do Brasil, não é da história do futebol brasileiro e tudo mais, eu simplesmente estou analisando o momento atual, certo? Vamos chegar a 24 anos sem conquista de Copa do Mundo, nossa seleção... Exatamente a minha idade, acho que, se pá que se eu morrer, vem a Copa, tá ligado? Não é mais temida depois do 7-1, depois de todos os fracassos que vimos na... Fala que o Brasil não é mais... porque, talvez o Brasil não seja temido igual antes. Talvez não, com certeza, tá ligado? O Brasil já não é mais tão temido igual era ali no final dos anos 90 pro começo dos anos 2000. Mas falar que não dá medinho nenhum, eu duvido. Que não deve dar um cagaço você pegar um Brasil no mata-mata. Por mais que recentemente o retrospecto seja ruim. Mas ainda é o Brasil. Ainda é o Brasil. As edições de Copa do Mundo passadas, perdendo para seleções não tão tradicionais como Bélgica, Croácia, a defasagem do nosso futebol nacional, que outrora foi o melhor do mundo, enquanto a Espanha se encaixa em praticamente todos os critérios para ser considerado o país do futebol, e eu vou explicar isso durante esse vídeo, sem desrespeitar o Brasil e apenas exaltando o futebol espanhol, que realmente cresceu muito. E cara, é bem verdade que a seleção espanhola de futebol possui todos os títulos de maior relevância, né? Tem a Eurocopa, Copa... Nunca ganhou a Taça Guanabara. Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma. Então assim, não dá pra, né? Do Mundo, tem Nations League, a nova competição criada ali na Europa. E assim, mesmo que a Espanha tenha vencido seu primeiro título de Copa do Mundo no momento em que o Brasil já era pentacampeão, o seu futebol de clubes já era bastante tradicional nessa época, certo? Sempre foi muito tradicional, e eles já tinham um título de Euro. Então isso já os colocava como uma grande seleção ali, né? Porque desde os anos 60, a Espanha já tinha um título de relevância. E quase sempre foram figurinha carimbada em participações de Copas do Mundo, estando presentes em todas desde 1978. O que reforça o tradicionalismo da seleção, que anos mais tarde viria a se tornar uma superpotência e protagonizando uma grande revolução no futebol. E assim, todo mundo aqui pode até não gostar de alguns clubes da Espanha. O Real Madrid tem uma grande antipatia do povo, mas é um consenso, cara. O Real Hoje em dia, pelo menos no Brasil, muito menos, né? Graças ao fenômeno Vinícius Júnior. Madrid é o maior clube do mundo, tanto em questão de relevância, de jogadores históricos e também de conquistas. É o maior vencedor da Champions League, né? A maior competição de clubes do mundo. E eles têm uma distância de mais da metade para o segundo colocado. Dinamarca, então, é colosso, porque tem Euro. Calma, vamos ver aqui os argumentos. Calma. O Madrid tem 15 títulos, o Milan tem 7. Isso sem falar das outras dezenas de campeonatos espanhóis e Copas do Rei, e assim, há um domínio absoluto dentro e fora da Espanha do Real Madrid. E além do Real, nós podemos citar o Barcelona, que para muita gente é considerado o segundo maior clube do mundo. Temos ali o Bayern de Munique, o Manchester United. Essa discussão é boa, qual que é o segundo maior, porque tem gente que tem mais título do que o Barcelona e tal, mas eu particularmente não tenho opinião tão formada, mas eu fico meio
pendendo pro lado do Barça ser o segundo maior. Eu acho que o peso histórico... Mas vai ver também, é porque eu nasci na época do Messi, e aí eu penso isso. Na briga também, né? Mas eu acredito que o Barcelona, pra maioria, talvez seja o segundo maior clube do mundo. E 2 clubes do mesmo país, cara. Isso é algo gigantesco. A gente é muito produto do meio, tá ligado? Aí eu nasço na época do Messi, né? Aí depois vem o Neymar e tal, o trio MSN, e a gente, pô, caralho, o Barcelona é pica. O Milan, gente, é aquilo que eu falei, tipo, não é tão simples você simplesmente falar, não, mas o Milan tem mais Champion. É, mas tipo assim, tá, nos últimos 10 anos, o que o Milan ameaçou o futebol europeu? Nos últimos 15 anos, o que o Milan ameaçou? O Milan passou aí, papo de que 5, 6, 7, 8 anos, sem sequer classificar pra Champions League, pô, tá ligado? Sabe? Sem classificar pra Champions League. Era tipo isso. E eu falo isso do ponto de vista de alguém que gosta muito do Milan, que naquela temporada do Ibrahimovic voltando e ganhando o título, viu praticamente todas as rodadas, o jogo inteiro, tá ligado? Eu sou esse cara, saca? Mas mesmo assim, a realidade dos últimos anos do Milan, agora que o time voltou a ser frequente na Champions, que pegou uma semifinal, só que aí caiu feio pra Inter de Milão, mas pelo menos pegou uma semifinal. Mas tipo assim, é um time que, cara, o retrospecto recente dele e do Tottenham é quase a mesma coisa. Na verdade, o Tottenham vai muito mais. Sabe? É tipo isso. E o Tottenham... Esporte que passaram pelo Barcelona e fizeram grandes trabalhos como Johan Cruyff, Frank Rijkaard e Pep Guardiola. Os 2 primeiros não são espanhóis, mas fizeram grande história ali no futebol espanhol, né? Implantando grandes filosofias ali que são utilizadas até os dias de hoje. E falando de clubes, nós ainda podemos citar o Atlético de Madrid, que mesmo... Mas é da história e não recente. É, mas tipo assim, claro, é que o recorte recente, quando ele não é tão pequeno, tipo assim, não é 2 temporadas que o Milan tá mal, já é muito tempo. Já começa a pesar na história também. Tá ligado? Porque realmente, historicamente, pô, tem 7 Champions, da hora. Mas o que há 20 anos não é um time tão relevante assim. 20 anos é exagero. Mas, sabe, deu pra entender? Sendo uma terceira força na Espanha e nunca tendo vencido uma Champions League, já venceu... Tipo assim, o Nottingham Forest tem 2 Champions Leagues. Você acha o Nottingham Forest maior do que o Manchester City? Sinceramente, se você parar de verdade pra pensar, talvez você responder sim na sacanagem, tipo no meme. Mas de verdade, ninguém pensa isso. Ninguém pensa isso. Mas, historicamente, lá ele ganhou mais Champions. Campeonatos europeus, como a Liga Europa, em 3 oportunidades diferentes, e além disso, conquistou títulos de La Liga ali desbancando grandes times de Real e Barça, que eram indiscutivelmente os maiores e melhores do mundo. E... historicamente, sim, gente, vocês estão querendo ser do contra. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí. Até no próprio critério título, então pega a Premier League, sabe? Não, pô, vocês estão querendo ser do contra. É só isso, pô. Só isso. Claro, lembrando que o Sevilha também entra nessa conversa, né? Porque quando falamos de Liga Europa, eles são o maior campeão da história da competição. Sim, o Sevilha venceu a Europa League em 7 oportunidades de... Ah, nossa, verdade. É, o segundo campeonato europeu ali mais foda também é um time espanhol. Pô, é um bom ponto. Diferentes. Então vamos lá, cara. A gente tem as 2 maiores competições de clubes do mundo. O UEFA Champions League e o UEFA Europa League. Uma delas, o Real Madrid, é uma... A Europa League, que é basicamente a sul-americana deles. maior campeão com 15 títulos, uma distância colossal para o segundo colocado. E na outra competição temos o Sevilha, outro time da Espanha, com... É que historicamente também tem a treta lá da época da ditadura deles, que eles falam que só ganhava o time da ditadura, e no caso na época era o Real Madrid, tem esse BO histórico aí. 7 conquistas, também uma distância muito grande para o segundo colocado. Então, em resumo, nós temos grandes clubes que de uma maneira ou de outra estão no topo e que além de dominarem a Europa, revezam entre eles as competições mais importantes do velho continente. Uma razão forte o suficiente para demonstrar a força do futebol espanhol face às outras competições dos outros países europeus. Mas os clubes não são os únicos a terem destaque e uma hegemonia, porque os técnicos espanhóis também estão entre os melhores, o que não é algo de hoje, né? Porque a Revolução Espanhola mesmo, o futebol do tic-tac, começou com Luís Aragonés, ali na seleção de 2008, que apresentou um futebol muito vistoso, com Xavi ali comandando o meio-campo, né? Ainda tinha um brasileiro natural. Ah, o pessoal tá aqui, Josão, pô, o City já jogou a Série C. Cara, mas isso aí não tem nada a ver, tá ligado? Isso aí, de verdade, tem nada a ver. De verdade, pra mim, zero problema. Se olha pro recorte mais recente dos caras, a realidade hoje é que o time é um bicho papão, pô. É claro, pô, historicamente não começou assim, mas hoje em dia é. Hoje em dia é. Hoje em dia o City é uma das durezas da Champions League. Tipo assim, quais são os times que ninguém quer pegar? Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, tá ligado? Não tem como. Não tem como. Tipo assim, o trabalho do Guardiola nesses 8, 9 anos já coloca o City de forma enorme na história. É só você pegar a quantidade de Premier League. É simplesmente o primeiro time a ganhar 4 vezes seguidas o campeonato inglês. Que todo mundo fala que é o melhor campeonato. Sabe, pô, não tem como falar que isso é pouca coisa.
É muito, tipo, ser o do contra, tá ligado? Não tem como, não tem como. Realizado espanhol Marcos Senna. A trinca, Xavi, Iniesta e Busquets ainda não era tão forte, mas foi ali que começou a se expandir aquele estilo do tic-tac, um futebol de toques curtos, de muita posse de bola, e que foi aprimorado depois por Vicente Del Bosque e principalmente Filipão. por Guardiola. E esse é realmente o que traz a Espanha muito pra cima na história do futebol e que vai ficar marcado por muito tempo como a grande revolução do esporte, cara. Não vou entrar minuciosamente nesse tema, né, da revolução que o Guardiola fez no futebol, mas você sabe, assim, o Guardiola implantou um modelo de jogo, ele melhorou o estilo do tic-tac ali, não é? E ele é o reconhecido por ser o dono desse estilo, apesar dele ter muitas influências de Luiz Aragonês. Mas realmente o Guardiola aprimorou e muito, cara. Eu não sei se talvez por ter o Messi ali no time, né, isso fosse algo mais fácil de ser aprimorado, mas foi o que aconteceu. O Barcelona de Guardiola foi o time mais dominante. Josão, e se o Guardiola treinasse a Espanha, eles não se bicam, não sei se vocês estão ligados. Eu não sou a melhor pessoa para explicar a treta, mas basicamente tem a ver com a questão da Catalunha. O pessoal, muita gente da Catalunha não se considera espanhol, o Guardiola é um desses, não se dá tão bem não, tá ligado? Então, assim, qualquer pessoa aí que você for ver explicando essa questão, você vai ver os caras falando que, assim, a chance de um dia o Guardiola treinar a Espanha, tipo, é quase zero. Tá ligado? Não se dá legal. Dominante do século, pra mim, o time mais dominante da história do futebol, nenhum outro time foi tão dominante em campo quanto aquele Barcelona de 2010. Nenhum? Pô, aquela sequência do Real Madrid talvez seja, sabe, 16, 17, 18. Mas realmente, esse aqui é diferente. A 2012 é um estilo de jogo Mas aquela sequência do Real Madrid também é enjoada. que se beneficia muito da posse de bola. Inclusive, Guardiola encontrou nesse esquema a melhor forma de se defender, que é justamente ter a bola, não é? E assim, era um time que cansava muito os adversários. Era por vezes muito chato assistir aquele futebol, não é? Muito toque pro lado, sem tanta objetividade. Isso ia cansando os caras, os adversários, né? E induzia esses adversários que estavam cansados e de ver o toque pra cá e pra lá, sem objetividade, os jogadores do Barcelona iam pra cima, abriam espaço. O pessoal tá falando nenhum. Pô, gente, assim, de verdade, esse Barcelona 2010 era doideira, tá? O próprio Barcelona de 2015, tipo, que encantava ali e tal, ele não era tão marcante quanto esse de 2010, porque na época era muito, tipo, estranho, era muito revolucionário essa porra. E assim o Barcelona encontrava os gols. Cara, isso era muito eficiente. É claro, ficou um pouco manjado depois, mas isso foi sendo aprimorado. O Guardiola foi aprimorando esse estilo, ele implantou isso no Bayern de Munique, teve uma passagem extremamente vitoriosa, não conseguiu a Champions, é verdade, mas enfim, foi muito vitorioso e teve uma hegemonia ali. E no Manchester City eu nem preciso falar, cara, ele pegou um time que não era nem quinta força ali no país e levou ele para ser a principal potência da Inglaterra nesses últimos anos. E você pode achar que é o dinheiro, que os caras investem muito dinheiro, contratam os jogadores que querem, mas cara, não dá pra dizer que sem o Guardiola eles seriam a mesma coisa do que são hoje. Não tem como, cara. O próprio Guardiola fala isso, que tipo assim, ele tem a sorte de ter sempre um time com dinheiro pra investir na mão dele. Só que é aquilo também. Por que o time com dinheiro escolheu ele? Porque ele tem a competência. Então uma coisa tá muito ligada à outra, tá ligado? Ele é um treinador bom, que depende de um bom time, mas que tem um bom time porque ele é um treinador bom. Fica sempre nessa. Guardiola é o maior expoente do City. Ele é o cara que implantou uma filosofia nova no clube que está sendo seguida à risca e é por isso que eles estão ganhando muitos títulos e tendo toda essa dominância. Então, a melhor forma de se jogar futebol que já existiu na história foi feita por Guardiola, que é um espanhol. Então, assim, isso é mais um feito grande da Espanha, certo? E nós ainda temos Xabi Alonso nessa fila. Esse ano não tá tão legal as coisas pro Xabi Alonso, não, mas show de bola. Porque, cara, ele pegou um Bayer Leverkusen na zona de rebaixamento na Bundesliga e na temporada seguinte foi campeão, desbancando a hegemonia de mais de uma década do Bayern de Munique. Então, é um feito grandioso, é um treinador que implantou um modelo de jogo muito bom. Tá, mas vamos lá. Por aqui, o que ele fala até aqui no vídeo? O impacto da Espanha é maior no mundo do futebol. A Espanha fornece ao futebol mais coisas importantes, mais jogadores, mais times campeões, mais técnicos marcantes. Por enquanto é isso. Por enquanto é o que a gente tem. Bom também, muito inovador, não é? Com muita rotatividade e nós já comentamos... Tipo assim, hoje em dia a Premier League é provavelmente o melhor campeonato. Não é a La Liga. Mas ele prova aí que, tipo assim, tá, mas a Champions muitas das vezes é vencido por um espanhol. A Europa League é vencido por um espanhol. É basicamente muito disso no documentário O Pacto, que inclusive se você não assistiu, eu tô deixando aí no card porque é a melhor produção que já fizemos nesse canal, assim. Não precisa acreditar em mim, é só você ir lá assistir depois desse vídeo aqui e comentar depois se eu tô exagerando ou não. E além de todos esses caras, Luis de la Fuente parece estar resgatando o espírito perdido em 2013, pois já venceu uma Nations League em 2023, não é? E mais recentemente a quarta Eurocopa da história da Espanha, que se tornou
tornou assim o país com o único tetracampeão do velho continente. A Espanha é o maior campeão da história da Eurocopa. Mais um pontinho no bingo do país do futebol, que já tem também a Copa do Mundo de 2010 e 2 outras Euros, em 2008 e 2012. O único país a também conseguir esse feito de 3 grandes... Mas, mano, deixa eu levantar uma questão aqui com vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que aqui no Brasil, quando a gente fala que o Brasil é o país do futebol, tem, claro, a ver com os times, sei lá, o Flamengo, o Palmeiras e tal, mas eu acho que é muito sobre a nossa cultura. Todo mundo já nasce com uma bola brincando na rua, tá ligado? Todo bar vai ter alguém falando de futebol, discutindo o jogo. Eu acho que é muito sobre a cultura nossa. Eu, sinceramente, não sei se lá fora tem tanto disso quanto tem aqui. E aí, eu não tô nem falando que não tem, é que eu realmente não sei, tá ligado? Mas aqui, tipo assim, o futebol tá, mano, intrinsecamente ligado na nossa cultura. É muito raro você achar alguém que tipo assim, não tenha nada relacionado ao futebol. E normalmente, quando não tem, chama atenção, porque, tipo assim, caramba, você não torce pra ninguém. Então... A gente é muito parado, o país disso aqui. Tanto é que, sei lá, você vai ver Simpsons, as piadas deles é que, sei lá, o brasileiro, ele faz embaixadinha com qualquer coisa. Sabe, você joga uma mala de viagem, o brasileiro sai fazendo embaixadinha. A gente é meio que essa parada. Títulos em sequência, né? O recorde é da Espanha. Mas não basta vencer somente as competições da seleção principal, porque além de ganhar a Eurocopa jogando o fino da bola, né? Essa última Euro, a Espanha era o melhor time. Tem toda a treta ali naquele lance contra a Alemanha, que foi pênalti pra Alemanha, não é? E foi até admitido depois, com aquela mão no braço do Cucurella, mas a Espanha era muito mais time que a Alemanha. Talvez não muito, mas era mais time, né? Foi o melhor futebol da Euro, o mais encantador, o mais convincente e o mais forte também. E a Espanha hoje é a melhor seleção do mundo disparado, assim, não tem nenhuma outra seleção que chegue aos pés do futebol que a Espanha. Eu já não sei se é tão, tipo assim, talvez seja a melhor seleção e tal, no momento, mas, pô, tão disparado assim e tal. Vocês acham que, tipo, a Espanha é tão foda assim? Não sei se eu vejo essa qualidade toda. É a melhor seleção, mas, tipo assim, nossa, foda pra caramba. Assim como era, sei lá, a seleção da Alemanha logo depois da Copa de 14. Sabe? Ali, nossa Deus, a impressão que realmente a Alemanha era o bicho. Sabe? Logo depois de ganhar. Aqui eu não sei se a Espanha tá tão, tipo, porra. Vem jogando. Mas não é só na seleção masculina de futebol, porque o país É verdade. Nossa, a Espanha no futebol feminino também é doideira. também da Copa do Mundo feminina. E como eu já mencionei antes, a Nations League O Barcelona também é muito forte no futebol feminino. em 2023, também, né, a Nations League feminina. Além de outros campeonatos menores, né, sub-17, sub-20, que a Espanha também vem vencendo. E apesar de eu não dar tanta importância assim, eles também venceram o ouro nas Olimpíadas de Paris. E também chegaram na final contra o Brasil lá em 2021. E cara, somente neste século XXI foram 61 finais disputadas por todas as categorias da Espanha e 51 Tá, mas ele traz um bom ponto aqui, cara. Os caras realmente vencem muitas coisas. Tipo assim, eles exportam coisas importantes pro mundo afora. É que eu não sei se culturalmente os caras são tão ligados assim quanto a gente. E aquilo, o Brasil ajudou a difundir o futebol no mundo, né? Principalmente o tal do Pelé. Não tem nem como. vencidas. Isso contando competições de seleções e de clubes, né? Então assim, a Espanha, o futebol espanhol chegou em 61 finais e venceu 51. De 61 eles perderam só 10. Cara, isso é gigantesco, assim, eu não tenho nem palavras pra descrever. E sem contar algumas ocasiões nas quais os espanhóis bateram na trave, né? Que, assim, poderiam muito bem ter ganho, como na Nations League, vencido pela França em 2021, e também na prata conquistada em Tóquio, após perder para o Brasil nas Olimpíadas de 2021, que já comentei. Cara, essa sim é uma retrospectiva incrível, né, e que coloca a Espanha merecidamente no mais alto patamar do futebol mundial na atualidade. E para aumentar ainda... Eu acho que, tipo assim, talvez a Espanha seja o país mais competente em futebol hoje em dia. Tá ligado? Competente. E aí é muito sobre títulos e resultado competente. mais o tradicionalismo espanhol, vários de seus jogadores marcaram época e entraram para o hall dos maiores da história em suas posições. Assim, se você pensar nos 10 maiores goleiros da história, com certeza o Casillas vai estar entre eles. É impossível você fazer um top 10 histórico hoje sem colocar o Casillas. É que top 10 pra goleiro é muito, né? Ele pode não ficar em primeiro, né? Não vai ficar mesmo, nem no top 3 talvez, mas entre os 10 ele vai estar, e talvez até entre os 5 ali. Se você pegar os maiores zagueiros da história do futebol, você também vai ter que arrumar um lugar para o Sérgio Ramos, porque assim, e nesse caso eu acho que é até um pouco maior que o Casillas, na minha opinião, ele é top 3 indiscutivelmente da história do futebol, ficando ali com Beckenbauer e Maldini. Mas se você não considera ele é o Pelé. Ele top 3, pelo menos top 5. Aí vai ter Xavi, Iniesta, Busquets. 5 ou top 10, como foi mencionado para o Casillas, e ele tem que estar. No meio campo, vamos lá, cara. Busquets, o maior volante da história do futebol. Muita gente considera isso. Eu não considero, mas muita gente considera, e também o Busquets está no top 3. Outro jogador espanhol. Goste ou não, e eu não gosto, mas o atual bola de ouro é dos caras também, né? Tem que falar isso aí. E nessas 3 posições que eu falei até aqui, né? Goleiro, zagueiro e volante. Será que tem algum brasileiro nesse top 3, assim, de forma unânime mundialmente? Eu acho que não. E falando... Zagueiro não tem goleiro também, não. Assim, pros top da história, a gente tem grandes goleiros, tá ligado? Dida, Tafarel, o Ceni,
Mas pra história do futebol, até porque eles não jogaram fora, isso aí atrapalha legal. Lateral a gente tem. Vai ter Cafu, vai ter Carlos Alberto Torres, Marcelo, o presidiário Daniel Alves. Tem muita gente de peso. E aí no meio de campo a gente tem Casemiro. A gente, assim, daí pra frente tem um monte de coisa. Vai falar Garrincha, vai ter o próprio Pelé, vai ter Ronaldo. Aí virou festa, tá ligado? Falando de meias, no geral, a gente tem... O Mano até falou, Tafarel, Dida, Marcão, Senna, então são ótimas, mas assim, não entra nos top da história. Da história, não. Tá ligado? Principalmente porque não jogou lá fora. Basicamente isso. O Dida jogou, né? O Dida, beleza. Mas, tipo assim, na maioria dos top 10 mundo lá fora não vai entrar. Vai ter zagueiros bons, gente. O Lúcio, o Casemiro, não, meu Deus do céu. O Thiago Silva. O Thiago Silva é ótimo. O Thiago Silva é ótimo, tá ligado? Mas assim, ótimo o Rudiger também é. Sabe? O Rudiger. Mas o Rudiger não é um dos maiores zagueiros da história. Sabe? Talvez o exemplo seja meio ruim com o Rudiger. É porque hoje em dia eu acho que o Rudiger é um dos melhores zagueiros do mundo atualmente. Mas, tipo assim, historicamente, o Sérgio Ramos tá em outro patamar, tá ligado? Xavi e Iniesta, que assim... Como diria o saudoso Bruno Henrique. Com certeza também tem que estar, pelo menos um dos dois, no top 3 da história do futebol. É impossível você falar de um top 3 histórico de meio-campistas sem colocar Xavi ou Iniesta ali. Um dos dois vai ter que estar, cara. No ataque nós temos Di Stéfano, que também era argentino ali, né? Mas enfim, é considerado um espanhol e também está na história de jogadores ofensivos. Paco Gento também está, enfim, cara. São muitos jogadores históricos que marcaram a história do futebol e tem outros que surgiram agora e que... Não, mas eu acho que quando a gente vai pra esse campo aí de discutir jogadores, os caras perdem pra nós. Eu acho que perde legal, tá ligado? É aquilo, só a cartada Pelé já mata muita coisa. Mas esse não é o único argumento dele no vídeo, então ele tem bons pontos. Tipo assim, os caras ganham mais e tal, pá. Agora, é aquilo também, né? Os caras ganham porque tem dinheiro, porque tem muito poder. Aí tem que ver de onde que exatamente tá vindo esse dinheiro e tal, pá. Aí já é uma discussão um pouco mais ampla, né? Da onde que tá vindo tanta grana? Por que eles vêm aqui no Brasil comprar jogador com 16 anos de idade? Aí é uma outra questão que nós temos que discutir aí. E ainda estão atuando, né? E que vão sim marcar seu nome também, como o Rodri, que fatalmente vai terminar como um dos maiores volantes da história. Vai tomar no cu, Rodri. Do futebol, ele é o maior volante da atualidade, é um espanhol, né? O maior e melhor lateral direito da atualidade é o Carvajal, que também pode entrar nessa lista aí de melhores laterais direitos da história. E você tem Lamine Yamal, um cara que bateu todos os recordes de jovem a marcar, jovem a estrear para o seu time e seleção. E também com 17 anos foi assim, fez uma Euro estrondosa, foi o melhor jogador da Espanha na Euro para muita gente. Dito isso, os dois maiores jogadores da Liga Espanhola de todos os tempos, nenhum dos dois é espanhol. Cristiano Ronaldo e Messi. Gente, né? Pra mim foi o Nico Williams, outro espanhol que também tem muito potencial. Mas o Lamine Yamal acho que é o maior expoente, cara. Tem tudo pra ser o maior jogador da geração. Acho que basicamente o mérito dos caras é ter dinheiro, tá? Dele. Ou seja, são safras boas seguidas de safras boas, assim. E eu não vejo isso se esgotando no futuro tão próximo. E é claro que ainda temos que falar sobre o excelente trabalho feito nas categorias de base dos clubes espanhóis. Mas talvez o maior expoente disso seja a La Masia, né? A base do Barcelona, que tem... até porque se você pega, por exemplo, o Real Madrid não revela legal não, tá? Outro dia mesmo eu fiz um vídeo disso, tipo assim, quem que é a melhor revelação do Real Madrid nesse século? Você vai ter o Raul ali bem no comecinho do século, depois você tem o Real Madrid revelou o Carvajal. Tipo assim, o Barcelona revela o Messi, tá ligado? O Real Madrid revela o Carvajal. Saca? O Real Madrid é dinheiro, é grana, parabéns. Revelou o Asensio. Porra, Asensio, muito foda. Tá ligado? O Real Madrid, ele tem grana e gasta bem a grana. Porque se você tiver dinheiro e gastar mal, você vira o PSG. Agora, se você gastar bem, né? Você é o Florentino Pérez, você é o Real Madrid. Mas revelar jogador mesmo, o Barça sempre foi muito melhor nisso. Muito melhor. Tem como objetivo não somente a formação de atletas de alto rendimento ali, mas também de bons cidadãos, cara. Grandes nomes já saíram de lá, vários que já foram citados aqui, mas talvez o mais conhecido e de maior sucesso da Academia Culé é Lionel Messi. E assim... Não conheço. Quem que é esse? Ele está... Não conheço. Não conheço. Quem que é esse aqui? Tá na briga entre os maiores jogadores da história, e apesar de não ser espanhol, né? Aí o pessoal tá, tipo assim, puxando o nome antigo e tal, pá. Igual eu falei, gente, eu tô falando desse século. E por que eu falo desse século? É claro que, tipo assim, quando eu fecho o recorte assim, fica mais fácil de você concordar com o meu argumento. Mas, tipo, o século tem mais de 20 anos já. E até agora, sabe, teve, igual eu falei, o Raul bem no comecinho e o Carvajal. Sabe, é meio pouco. Se você principalmente comparar com o Barcelona, é quase nada.
Se você comparar o sucesso do Real Madrid perto do que eles revelaram, aí mesmo que tá ligado? Não tem. O que tem de melhor é comprado. Né, ele ser argentino, ele foi formado na Espanha e jogou a vida toda praticamente, né, lá na Espanha, no Clube Barcelona. Então, cara, mesmo que não tenham tantos títulos de Copas quanto o Brasil, Alemanha, Itália e Argentina, né, a Espanha sem dúvidas representa muito para o mundo do futebol, principalmente para o futebol atual, tanto devido à sua maneira de jogar, por seus conteúdos. Mas aí que tá, aí é aquele ponto que eu tava falando. O Brasil, mesmo você ter grana de primeiro mundo, a gente é muito ligado a esse esporte. A gente nasce respirando esse esporte. Eu acho que é aí que é o ponto de sermos talvez o país do futebol e a piada, tipo, mano, a gente é futebol pra tudo quanto é lado, tá ligado? Qualquer coisa pra gente é futebol. Posições de forma geral, tanto de técnicos, jogadores, figuras históricas ali, e também na mentalidade de caras como Pep Guardiola e Vicente Del Bosque, que marcaram as duas primeiras décadas dos anos 2000 com um estilo revolucionário de jogo. E também o Luiz Aragonês, né? Não podemos esquecer de citar ele, que implantaram o tic-tac. Inclusive, cara, o tic-tac é um termo que pegou mesmo, né? Ele é usado pra representar esse estilo, e na hora você associa ao futebol apresentado pela Espanha. Então, pra encaminhar pro final desse vídeo aqui, a Espanha é o maior campeão da Eurocopa, tem um título de Copa do Mundo, então não é algo que falta ali pra eles, não é? Nos próximos anos, eu acredito muito que eles podem vencer ali. Mas é foda também, né? Falar que, tipo, pô, o país do futebol é os caras que tem uma Copa que foi ganhada, tipo assim, pouco mais de 10 anos atrás. É meio complicado também. Mas o vídeo dele, ele traz alguns bons argumentos. Outra Copa do Mundo, assim, é bem possível mesmo com essa boa geração que eles têm. O futebol do tic-tac foi muito aprimorado. Nessa última Euro, a gente viu o Luiz de la Fuente tendo um domínio sobre a posse de bola, mas sendo muito incisivo, sendo bem objetivo, principalmente em verticalidade com o Yamal e o Nico Williams pelas pontas, e ainda com o Dani Olmo aparecendo para finalizar pelo meio, o Fabian Ruiz fazendo a mesma coisa. Cara, é um estilo de jogo bem dominante. Se você pegar uma visão mais histórica, talvez a Espanha já ultrapassou grandes seleções como França e Uruguai, não é? Por tudo isso que eu falei aqui. E claro que ainda não ultrapassou o Brasil, a Alemanha, nem nada, né? Porque são realmente muito grandes, são seleções históricas e a gente não tá falando só de seleção, e sim do país como um todo. Se a gente for pegar só a seleção, o Brasil continua sendo a seleção do futebol, não é? A maior seleção ali do futebol, não tem como, por todos os feitos que já teve. Mas, talvez se a gente for analisar todos os critérios para encaixar algum país como sendo o país do futebol, a Espanha nesse momento esteja um passinho à frente do Brasil. Eles têm o maior técnico da história do futebol, Guardiola. Eles têm os melhores técnicos no mercado atualmente, que são Guardiola e Xabi Alonso, esse último sendo muito promissor ainda. O Xabi Alonso não tá com essa moral toda aí, calma aí, fez uma baita temporada ano passado, mas né, calma aí, não é tipo, pô, já é o segundo maior, não é, calma, também. E está sendo muito cobiçado, eles têm os dois maiores clubes de... A gente tem aí o Ancelotti, que não vive lá seu melhor momento, mas é o Ancelotti, 5 Champions Leagues, no momento atual a gente tem o Arne Slot fazendo um puta trabalho. Futebol do mundo, eles têm o maior campeão de Champions League, o maior campeão de Europa League, tem grandes jogadores em praticamente todas as posições, talvez só no ataque ali não tenha jogadores históricos no top 10 do futebol, no resto, todas as outras posições eles vão ter alguém brigando, eles estão vencendo e sendo dominantes em todas as categorias, futebol masculino, futebol feminino, futebol de base. Pô, eles pecam muito em ataque, né, velho? Tem quase nada de relevante, ataque mesmo. Os caras têm o quê? O Fernando Torres e o David Villa? É pouco, né? Caraca. Pouco demais. Eles protagonizaram a nova revolução do futebol atual, que está em vigor até hoje como sendo a melhor forma de se atuar. Então eu acho que dá pra dizer sim que a Espanha é o país do futebol e eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, pra chegarem mais pessoas, de novo, relembrando aqui. Pô, ele tem bons pontos. Deixa eu até curtir o vídeo aqui, ó, lembrando, tá? Trave a trave, link na descrição aí pra quem quiser me dar uma olhada nos outros vídeos dele. Mas ele tem bons pontos, cara. Realmente, eu acho que de competência, é os caras que mais ganham. No futebol feminino, eles dominam, assim, de forma absurda. Os caras com o Sevilha ganham a Euro, a Europa League. Com o Real Madrid ganham a Champions. Tá ligado? Eles ganham bastante coisa. Agora, eu acho que a questão cultural do Brasil é muito forte. Como eu falei, pô, os caras têm tudo para ser os maiores, porque tem dinheiro e tal, assim como a Inglaterra tem e tal. E a gente segue sendo um país aqui que o sonho de todo moleque é jogar bola. Até perceber que é completamente pereba e sonhar em ser TikTok. Tá ligado? Mas a gente culturalmente é muito viver o futebol. Assim, eu não consigo imaginar o Brasil sem futebol. A gente seria um país completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Quantos Libertadores a Espanha tem? Isso aí é complicado mesmo. Mas a maioria dos times que ganham a Libertadores falam o idioma da Espanha. Aí, ó. Aí quebrou nós. Aí quebrou. O Brasil é a resistência aqui na América Latina com o idioma deles. O mano falou pra mim ler o Live Pix. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa aqui e a gente já vai emendar outro vídeo. Mas, cara, é um bom debate, porque os caras ganham realmente muita coisa.